Bom, o que é a Lei Rouanet? Ela é um incentivo fiscal. Assim como a Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal para a cultura, outras áreas da economia também têm leis de incentivo. Inclusive, a cultura é uma das que menos usa leis de incentivo. O que é uma lei de incentivo? É o seguinte: imagina que tem uma empresa que precisa pagar um imposto para o governo. E o governo que tem a obrigação de possibilitar acesso à cultura para a população, né? A população tem o direito de ter acesso à cultura, assim como ela tem o direito de ter acesso à educação, acesso à saúde, porque o direito à cultura é um direito ligado ao direito humano, né? Assim como liberdade de expressão, eh, moradia digna, alimentação, direito à água, enfim, é um direito essencial, né? Então, o que é uma lei de incentivo nesse contexto? O governo, ele tem que eh, possibilitar ao cidadão que ele tenha acesso à cultura, mas o governo não produz cultura. Então, ele tem que financiar atividades culturais. Ele pode fazer isso de duas maneiras diferentes. O fomento direto é quando o dinheiro está lá no cofre do governo e, a partir de certas regras, o governo distribui esse dinheiro, seja através de editais, de políticas culturais específicas, ou da segunda maneira, que é uma maneira indireta, que é quando o Estado concede à iniciativa privada a possibilidade de financiar atividades culturais. Então, qual que é o mecanismo? Ele fala o seguinte: olha, empresas, vocês têm um imposto aqui devido para mim, governo, certo? Então, em vez de você pagar esse imposto para mim, você segura aí esse dinheiro, que eu aqui do meu lado vou avaliar quais projetos atendem aos objetivos culturais que o Estado está aqui preconizando, que ele entende como objetivos da política cultural do Estado. Então, nós vamos avaliar esses projetos passam por uma série de avaliações de peritos técnicos, depois passa por uma avaliação de uma comissão, que é a CNIC, formada por técnicos e por integrantes do governo, e depois esses projetos são aprovados para irem captar esse recurso junto à iniciativa privada. Então, não é que quando o projeto está aprovado, ele ganha um dinheiro. Não, ele está aprovado para ir até essas empresas que deveriam pagar esses impostos, mas não pagaram, né? Porque o governo falou para eles segurarem lá. Então, esses projetos que foram aprovados pelo governo, eles tentam com essas empresas que essas empresas financiem esses projetos. E aí cabe à empresa decidir qual projeto vai aprovar. Então, veja, a lei de incentivo, como a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo federal, existem outras, né, estaduais e municipais, ela não é um dinheiro que está lá no cofre esperando para ser distribuído, como é mais ou menos o senso comum sobre a Lei Rouanet, né? Não, esse dinheiro não está lá no governo parado, não é distribuído conforme o próprio governo quer, existe uma série de regras, o governo aprova projetos e, então, quando esses projetos estão aprovados, eles é que têm que correr atrás de empresas que queiram financiar esse projeto. E essa é a etapa mais difícil, porque a empresa, não é porque o projeto está aprovado que a empresa tem a obrigação de financiar qualquer projeto. São as empresas que escolhem quais desses projetos aprovados previamente pelo governo é que serão financiados pela empresa, né? Então, veja, tem toda uma avaliação, todo um processo seletivo, fora as contrapartidas gratuitas, às vezes, que o projeto tem que dar por ser um projeto financiado através de incentivo fiscal. E, além disso, depois tem toda a prestação de contas do que foi feito, do que foi apresentado e todas as notas fiscais de todas as coisas. Então, todos os projetos que são aprovados e passam por um financiamento indireto por meio de incentivo fiscal, eles têm toda uma burocracia para cumprir e esse processo é super auditável. Inclusive, tem uma plataforma do governo onde esses projetos eles podem ser consultados, toda a burocracia, prestação de contas e etc. O que o governo fez ao longo dos anos foi diminuir o valor que esses projetos podem captar junto à iniciativa privada. Todas as áreas da economia têm leis de incentivo, a indústria, por exemplo, de eletrodomésticos, a indústria automobilística, o esporte,
tem várias áreas que usam, inclusive muito mais do que a área cultural, esses incentivos fiscais. A área cultural é uma das que menos usa, mas porque se transformou nessa guerra ideológica, né? Para atacar o setor cultural, que é um dos setores mais críticos ao presidente Bolsonaro, e é por isso que desde o começo da campanha dele ele vem atacando sem, né, sem conhecer exatamente qual é o mecanismo e sem usar dados para demonstrar aquilo que se fala em torno da Lei Rouanet. Já a contratação direta por prefeituras é o mecanismo oposto, ou seja, um projeto ele não passa por um crivo de um técnico, ele não passa pelo crivo da CNIC com integrantes do próprio governo, além dos técnicos, não tem que fazer prestação de conta e não tem que dar contrapartidas à sociedade. Como é que funciona a contratação direta de prefeituras? O prefeito, que muitas vezes tem um objetivo eleitoreiro, né, como em anos de eleição, por exemplo, e ele quer fazer uma média ali com a população, né, quer mostrar que ele oferece coisas para a população, então ele usa um recurso do orçamento que se chama contratação por inexigibilidade, ou seja, não é exigida nenhuma licitação, nenhuma comparação de preços, nenhum processo que as empresas passam, né? Quando uma empresa vai ser contratada pelo governo, ela tem que passar por um processo de licitação. O governo tem que olhar 3 orçamentos diferentes, no mínimo, para então contratar aquele que oferece o melhor serviço pelo preço mais baixo. No caso de contratação direta pela prefeitura, então, o processo se dá, quando vai contratar um show, por inexigibilidade, ou seja, não se exige este procedimento de licitação com cotação de 3 orçamentos, né? É o prefeito ou o gestor da pasta cultural que fala, eu quero show de determinado artista, do artista X. Então ele vai lá, pergunta para o artista qual é o cachê dele, o artista fala, a prefeitura pode contratar ou não, né? Por esse recurso de inexigibilidade, então ela paga o cachê que ela acha merecido para o artista. Veja, nesse processo não tem avaliação por peritos, não tem avaliação por CNIC, não tem prestação de contas auditável e não tem contrapartida social do projeto à sociedade. É apenas o show, né? E toda essa celeuma que a gente está vendo agora é porque um cantor de uma dupla sertaneja, que é o Zé Renato, num show desses em que ele foi contratado diretamente pela prefeitura, ele falou que ele não usa dinheiro público e que ele não é artista que usa Lei Rouanet, demonizando a Rouanet, como faz o presidente Bolsonaro, e sem entender do que está falando, porque na verdade ele criticou aquilo que ele mesmo estava praticando, que era uma contratação direta sem nenhuma fiscalização. Né? Na verdade, ele atacou a Rouanet, mas ele quis atacar gente que faz exatamente como ele estava fazendo. E por conta disso, várias prefeituras resolveram verificar quais haviam sido os contratos com artistas e, com medo dessa exposição toda, começaram a cancelar os shows, porque entenderam que ficariam na mira dos jornalistas caso permanecessem com os shows. Então, a crítica do Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, na verdade, foi um tiro no pé, porque ele não sabia o que ele estava falando. Ele até depois, num áudio, numa live, falou, eu não compactuo com dinheiro público, o que mostra que ele realmente não sabe o que está falando e está faltando estudar um pouquinho o mercado musical e a política cultural de verdade, sem informação de WhatsApp, sem fonte verificada, para entender o que ele mesmo está falando. A CPI do sertanejo, na verdade, ela é uma hashtag que começou no Twitter por conta dessa briga do Zé Neto com a Anitta, em que o Zé Neto acusa a Anitta de uma coisa que ele mesmo pratica. Né? Então, não está tramitando no Congresso uma proposta de CPI, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre o sertanejo. Não é isso. A CPI do sertanejo é uma hashtag usada pelos fãs de música a partir dessa polêmica. Então, não existe proposta de CPI do sertanejo. Agora, eu acho que, independente de haver CPI ou não, a relação do agronegócio com a música sertaneja tem sim que ser averiguada. Não sei se por órgãos públicos, mas ela é muito prejudicial para o music business de maneira geral.
Porque o agronegócio coloca muito dinheiro na música sertaneja e isso tem um custo elevado para a diversidade musical do país. Quantos talentos e quantos gêneros musicais não têm acesso a rádios, a veículos de imprensa, porque o dinheiro do agronegócio financia por propaganda e jabá só do sertanejo. Então, eu acho que isso sim deveria ser analisado, de maneira mais atenta.